Estamos apresentando Encontro de Vida. Oferecimento Ministério Companhia da Vida. Graças a Deus estamos juntos mais uma vez em nosso encontro de vida. A palavra de Deus, que não falha, conta-nos uma história de uma fé viva. Eu queria que você prestasse bastante atenção. Ela encontra-se no livro de Isaías, capítulo 38, a partir do verso 1. Diz assim: Naqueles dias, Ezequias ficou doente, à beira da morte. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: Assim diz o Senhor, ponha a casa em ordem, porque você vai morrer. Você não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, de como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Eu tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: Vá dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de seu antepassado Davi. Ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e eu acrescentarei 15 anos à sua vida. Notem, aqui essa história, ela é única e muito forte na Bíblia. Ela narra a história de um homem que recebe uma sentença de morte do próprio Deus. E a Bíblia fala que ele foi buscar com Deus uma resposta. Ezequias era um homem de fé, e sua fé, ela nos ensina muito para hoje. Ela nos ensina muito nesses dias onde a morte tem se tornado mais comum. Nós vivemos tempos onde nós percebemos que a morte tem se tornado algo mais banal e, infelizmente, mais presente na vida da nossa sociedade. Ezequias foi um rei de Israel, do povo de Deus, e ele foi um homem que tem uma história extremamente rica de lições. Porque Ezequias, ele era filho de um rei, mas ele foi filho de um mau rei. A família de Ezequias, rica e poderosa, porém, era uma família fracassada. Porque era uma família que não adorava a Deus, não tinha uma aliança com Deus, não se submetia a Deus. E se você não sabe, vai ficar sabendo agora. Você pode ter tudo na vida, você pode ser uma pessoa rica, você pode ser rei, filho do rei, mas é questão de tempo. Se você não tiver uma aliança com Deus, que é o que mais importa em nossa vida, você fracassará. Ezequias, desde cedo, tinha interesse, tinha apego, tinha temor, tinha sede da presença de Deus na sua vida. A presença de Deus não através de uma religiosidade, não através de um culto de final de semana, mas a presença de Deus nos seus atos. Quando nós vemos a história de Ezequias, nós vemos a história de um homem que colocou Deus em primeiro lugar. Quando Ezequias assume o trono, o povo vivia disperso, o povo vivia em maldição, porque o povo, ao invés de adorar a Deus, o povo adorava ali ídolos. Havia, por exemplo, o culto à serpente Neustã. E Ezequias baniu tudo isso, porque sabia que isso era contrário à vontade de Deus. Ezequias foi um homem que foi um grande reformador, foi um grande avivalista, foi um homem que realmente buscou Deus
não somente no seu coração, mas como rei, como sacerdote da sua nação, ele procurou estabelecer a presença de Deus para o seu povo. E deu certo, porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Se o Brasil, se o Piauí, se Piripiri tiver Deus como seu Senhor, vão experimentar um tempo de vida, um tempo onde a violência vai diminuir, um tempo onde haverá prosperidade, um tempo onde haverá paz nas famílias, um tempo onde as pessoas irão não estar dependentes de remédios para dormir. Enfim, a presença de Deus, ela resolve todo o problema. E Ezequias foi esse homem. Ele foi um homem que venceu guerras. Ele era um homem de intimidade com Deus. Ele era um homem de relacionamento com Deus. E ele, ainda muito novo, recebe uma notícia da qual ele não esperava. Ezequias, ele se vê adoentado de uma úlcera e passa dia, entra dia, e o seu problema não se resolve, até evoluir para o que muitos acreditam hoje que foi um câncer. E ali, quando ele está doente, à beira da morte, ele recebe a visita de um homem de Deus. Ele recebe a visita de um homem de Deus, e esse homem, o profeta Isaías, fala através da boca de Deus e diz: organize sua vida, porque você vai morrer. Você não vai se recuperar. E aqui é onde eu chamo a sua atenção de uma fé que brota do coração de um homem que tem intimidade com Deus. Fé para viver. Exatamente, fé para viver. Nós precisamos de fé para viver. Há uma falência da vontade de viver em nossos dias. As pessoas estão, a cada dia que passa, abrindo mão do seu desejo de viver. Estão muitas vezes desistindo da vida. Vão desistindo dos projetos, vão desistindo dos seus casamentos, vão sofrendo uma perca, vão sofrendo uma ruptura, vão sofrendo uma morte na família. E as pessoas vão perdendo a força de viver, a vontade de viver. E eu quero, neste dia, trazer esta palavra que vem de Deus para você. Que você se espelhe, que você contemple, que você olhe para um homem como Ezequias, um homem que desejava viver. Deus contempla as pessoas que têm interesse em viver. A palavra de Deus diz que quando Ezequias recebe a notícia, ele não se revoltou. Quando Ezequias recebe a notícia, ele não passou a procurar um outro profeta, ele não passou a trazer um médico de fora, eu quero que você entenda, há um momento em nossa vida que, como Ezequias, nós estamos vivendo situações que Deus permite, a que Deus estava permitindo, a que Deus estava, inclusive, sentenciando. E muitas vezes, quando nós passamos por este momento, nós entregamos, nós deixamos frouxa toda e qualquer vontade de viver. E às vezes, algumas pessoas terceirizam a sua fé. Como é isso, pastor? Muitas vezes a gente fica dependente dos homens, dependente de um pastor, dependente de uma pessoa, dependente da palavra do esposo, dependente da palavra do médico. E aqui há algo que Ezequias faz, que há uma lição preciosa para a gente. A Bíblia diz que ele deixa Isaías sair e a expressão é volta o rosto para a parede. Ou seja, ele fica olhando para a parede porque ele vai falar com Deus. Meu querido e minha querida, existem momentos em nossa vida que
é somente nós e Deus. Não há pai, não há mãe, não há padroeiro, não há pastor, não há ninguém. Deus permite às vezes que nós experimentemos de algumas situações para que a gente possa gozar da sua intimidade. Deus quer falar conosco quando os problemas chegam à nossa porta. Talvez você esteja com um problema em que ninguém solucione. Você já experimentou falar com Deus? Você já experimentou encarar esse problema de frente? Você já experimentou entender que realmente esse problema é sério e talvez nem solução tenha, e falar com Deus? O que eu observo aqui na fé de Ezequias, e que deve ser a nossa fé, é que ele compreendeu que Deus é soberano. Ele compreendeu que Deus usa pessoas. Ele entendeu que Isaías era um homem de Deus. Mas ele entendeu também algo muito poderoso, que é verdadeiro, que Deus se relaciona com os homens. Que Deus nos ouve em nossos momentos de dor. Ezequias sabia que Deus o amava. Quem ama e Deus ama, se relaciona. Quem ama e Deus ama, compreende. Quem ama e Deus ama, atende. Fala. Então Ezequias ali fala com Deus e se derrama na presença de Deus. Por que é que muitas vezes nós adiamos tanto o momento de intimidade com Deus? Por que é que muitas vezes nós não ficamos a sós com Deus? Nós até colocamos a religião, nós colocamos pessoas, mas Deus quer um momento a sós, um momento de confissão, um momento de acertar as contas, um momento em que você fale o que está doendo, você fale o que você não tem mais solução. Ezequias ora, e a oração dele é uma oração com sinceridade. Ele se derramou, ele apresentou a Deus as suas intenções. Eu creio que há coisas na sua vida que o que está faltando é você se apresentar para Deus face a face. É você deixar a oração técnica, a reza, a cantilena, deixar rituais mortos e falar para Deus que você talvez seja uma pessoa infeliz. Falar para Deus que você não tem tido vontade de viver. Falar para Deus que você não tem mais solução em quadros financeiros na sua profissão. Deus tem coisas boas e urgentes. A Bíblia diz que Isaías lança a palavra e no mesmo dia Ezequias ora. E a Bíblia diz que no mesmo dia Deus manda Isaías retornar e trazer uma palavra, e a palavra era assim: assim diz o Senhor teu Deus, eu ouvi o que tu falou e ouvi tu chorando. Deus tem coisas boas e urgentes para você. Deus te dará coisas boas quando você também tiver urgência da presença de Deus. Quando você tomar essa palavra e ao invés de você dizer que foi bom, e ao invés de você dizer que achou interessante, você, ainda agora, dobrar os seus joelhos e falar para Deus que quer viver, e falar para Deus o que é que está acabando com a tua vida, que tipo de doença. Que Deus, neste momento, possa estar te ouvindo, que você nesse momento possa se derramar na presença dEle, no nome de Jesus.